Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, palavra de Deus. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem o quê? Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios de que forma? Espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Agora veja outra informação preciosa do que Deus está fazendo em você, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo. Não, vê se você entende bem esse texto, vê se está escrito aí na sua Bíblia, o povo que dá alguns domingos para Deus, o resto ele faz o que quiser com a sua vida. O que está escrito na sua Bíblia? Povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, a antiga maneira de viver, para a sua maravilhosa luz, a nova maneira de viver, a maneira de Deus de viver a vida. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque ela nos coloca no prumo. Aliás, ela é um espelho para nós. Quando a gente olha para ela, ela mostra aquilo que em nós está fora do lugar e que precisa ser colocado no lugar. Pai, que nós nessa manhã de domingo possamos nos deixar ser penetrados por essa palavra, que ela não só entre na nossa mente, mas ela da mente vá ao coração, e do coração ela entre por todas as entranhas da nossa vida, e a gente receba essa palavra como um dinamismo espiritual tão grande dentro de nós, que seja como uma bomba do amor, que exploda para todas as dimensões da nossa vida. E a gente, de fato, viva a vida para a glória de Deus. Experimentemos aquilo que o Senhor chamou de vida plena, vida completa, vida de verdade. Te pedimos assim, em nome de Jesus e por tua graça. Amém. Meus amados, nós todos estamos, como já disse, mergulhados, imersos nessa jornada que nós chamamos imersão. O que é imersão? Imersão é mergulhar, não fica nada de fora, né? Imersão na missão, e nós escolhemos 5 temas, 5 grandes pilares, para a gente identificar como é que Deus está construindo essa casa espiritual. Uma casa precisa de alicerces, de pilares, e uma vida espiritual também precisa. E é por isso que a gente está olhando, olha para aquela faixa ali, todos vocês que puderem. Olha, missão é o primeiro pilar, foi o primeiro domingo. Segundo foi o evangelho. Terceiro, relacionamento. Quarto, serviço. E hoje, sacerdócio universal. No primeiro domingo, nós vimos que a gente foi enviados ao mundo, que a gente não existe para a gente fazer o que quiser da nossa vida. Há um plano e uma missão de Deus, e Deus não só nos tira do mundo, ou seja, do mundo sem Deus, como Ele nos envia de novo a esse mundo, depois que nós já conseguimos ter consciência da nossa missão. No segundo domingo nós vimos que nós somos portadores de uma mensagem. Se essa mensagem não for comunicada por nós, ninguém mais pode comunicar. Então é um caso de vida e morte mesmo. Há pessoas que morrerão espiritualmente se essa mensagem não chegar até eles. E o portador dessa mensagem é você. Tem pessoas que eu não vou atingir como pastor. Tem pessoas que só você vai atingir. A gente viu também que nesse caminhar, ou nessa caminhada da missão,
a gente precisa desenvolver relacionamentos. Quem não desenvolve relacionamentos vive na solidão. E solidão é a pior coisa que pode acontecer para o ser humano. Ele perde consciência de quem os outros e inclusive perde a consciência de quem ele é. A pessoa solitária não tem força, não tem ânimo, não tem esperança. Então é por isso que nós somos chamados a fortalecer os laços. Como é que a gente fortalece laços? Investindo nisso. Aquilo que você preza, você investe nisso. Depois nós vimos que a nossa missão, a nossa vida, ela tem um estilo de vida. Não basta você fazer algumas coisas pontualmente. As coisas boas, as boas obras, devem ser tão natural em você, porque isso é um estilo de vida seu. E hoje nós vamos ver o que é essa palavrinha chamada sacerdócio. É uma palavra que é antiga, que a gente não está muito acostumado nos dias de hoje, mas compreendê-la é central para a gente conseguir conduzir a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Porque se no cumprimento da missão a gente foi despertado que viver a missão é viver a vontade de Deus, e viver essa vontade é você espalhar a boa notícia do Evangelho, e para isso a gente precisa se unir em relacionamentos fortes, porque juntos nós somos melhores. Agora a gente vai ver que, na verdade, o sacerdócio é o cuidado que nós devemos ter uns com os outros. Um cuidado tão especial que a gente precisa ter a compreensão que se você estiver mal, isso significa que eu vou estar mal também. Se você estiver bem, isso implica que eu também vou estar bem. Mas você deve estar perguntando assim, pastor, essa não é uma palavra conhecida. O que é sacerdócio? E eu começo a explicar porque, para a gente entender a importância do sacerdócio, precisa entender o que é o sacerdócio. E o que é o sacerdócio? O sacerdócio é o serviço do sacerdote, é o ofício do sacerdote, é aquilo que ele faz como sacerdote. Assim como a medicina é o ofício do médico, o sacerdócio é o ofício do sacerdote. Mas aí você precisaria saber também quem é o sacerdote. A primeira coisa que eu preciso dizer para você, e você vai se lembrar disso, é que eu não sou um sacerdote, eu sou um pastor. E à medida que eu pregar essa mensagem, você vai descobrir, porque eu e nem ninguém pode ser um sacerdote. Pelo menos o que a Bíblia chama de sacerdote. Mas nós podemos ter um sacerdócio universal e fazer parte deles. O que fazia o sacerdote? Quem era o sacerdote no Antigo Testamento? Era uma pessoa especial, divinamente separada por Deus. Para quê? Para oferecer os sacrifícios das pessoas a Deus. Por que isso acontecia? Porque Jesus ainda não estava entre eles. Então o que acontecia? A santidade de Deus era um problema para o ser humano. De que forma? Porque o Deus 3 vezes santos não tolera a convivência com o pecado. E quando o ser humano se aproximava de Deus em pecado, ele corria o risco de morrer, de ser fulminado, como na Bíblia a gente vê no Antigo Testamento. Por que isso acontecia? Porque ainda Jesus não havia sido manifesto como Cordeiro de Deus. Então o sacerdote era alguém que se preparava. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que vocês são pecadores. Só vamos dizer, vocês não são. Então vocês pecaram durante a semana. Assim, hipótese só. Vocês não pecaram, né? E aí vocês vêm para o culto hoje. O culto é o sacrifício a Deus em louvor. Só que vocês pecaram. E Deus, com a sua santidade, Ele não tem contato com o pecado. O que acontecia? Então, Deus escolhia um homem, um sacerdote, e ele tinha, assim, algumas características especiais, alguns cuidados especiais, porque ele representaria as pessoas diante de Deus. E como é que ele fazia isso? As pessoas traziam um animal,
Um cordeiro, como a Drica cantou aqui hoje, e esse cordeiro precisava ter características muito específicas e trazia ao sacerdote. O que o sacerdote fazia? Ele pegava esses animais e ele imolava esses animais, ele matava esses animais. Talvez você esteja pensando assim, pastor, que coisa estranha é essa? Esse negócio de sangue na Bíblia, de matar animal. Por que isso acontece? Deixa eu explicar rapidamente aqui a vocês. É porque na Bíblia sangue é vida. Sangue é sinônimo de vida. Você pode viver sem qualquer outra coisa do seu corpo, mas sem sangue você não vive. Você precisa, porque o sangue é vida. E há uma sentença de Deus no Antigo Testamento, toda alma que pecar, essa alma deve morrer. Todo alguém que pecar ao se aproximar de Deus, ele vai morrer. Porque Deus não faz interface com o pecado por causa da sua santidade. Então esse animal, na verdade, ele substituía o ser humano. Quando uma família trazia um animal, e era uma família que trazia ao sacerdote, as culpas e os pecados dessa família eram transferidos para esse animal. E é por isso que ele precisava morrer. Porque toda alma que pecar deve morrer. Então a culpa que era da pessoa era transferida para o animal. E é por isso que o animal morria. E ao morrer, havia o pagamento pela culpa e o perdão para as pessoas. E o sacerdote era esse intermediário, é ele que fazia esse serviço no templo e no tabernáculo. Quando isso começa? Começa quando Deus estabelece as leis lá no Sinai para Moisés. Então ele estabelece o sacerdote, a família de Arão, por exemplo, é uma família de sacerdotes. E todo esse sistema sacrificial, ele continua no Antigo Testamento. Todos os anos, cada família tinha que preparar um animal sem mancha, sem defeitos, levar ao sacerdote. O sacerdote então apresentava a Deus e expiava a culpa e os pecados de cada família. Só que tinha um problema com esse sacrifício, ele tinha que ser repetido todos os anos. Porque as pessoas pecavam não todos os anos, todos os momentos, eu diria. Então esse sacrifício tinha que ficar acontecendo o tempo todo. Esse era o sacerdócio antigo. E olha que interessante o papel do sacerdote. Ele tinha que oferecer sacrifício pelos outros, mas por ele também. Porque se ele entrasse no lugar santo dos santos não purificado, ele era morto. E lá dentro ninguém podia entrar, senão morria também. Então tinha que puxar ele com uma cordinha. Esse era o serviço do sacerdote, que a gente chama de sacerdócio, que a Bíblia chama de sacerdote. Agora veja que interessante. O sacerdote e o profeta, ele tem funções de representar Deus e os homens, mas é uma função inversa. O profeta fala o que Deus quer falar ao ser humano. Já o sacerdote leva as necessidades do ser humano para Deus. Então ele tem uma função ao contrário do profeta. Por isso que essas duas figuras são tão importantes. Aliás, Jesus vai ser identificado como profeta, sacerdote e rei na Bíblia. Porque Jesus acabou assumindo todas essas funções. Mas aí na plenitude dos tempos, há 2000 anos atrás, Jesus vem viver a nossa vida nesse mundo. E quando Jesus vem fazer isso, ele é identificado por João Batista, que olha Jesus passando na Palestina e fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se João Batista estivesse falando para nós aqui hoje, a gente não ia entender muito bem. Mas há 2000 anos fazia todo sentido na Palestina. Por quê? Porque os judeus, eles compreendiam muito bem o que João Batista estava falando. Porque eles faziam esses sacrifícios, eles levavam esses animais ao templo. Quando João Batista falou assim, eis aí o Cordeiro de Deus, todos eles entenderam do que se tratava. E por que Jesus é identificado como o Cordeiro de Deus? Porque Jesus foi aquele que foi o mediador entre os homens e Deus.
Os homens pecadores que não podiam ter acesso diretamente a Deus, Jesus cumpriu essa função que o animal tinha no Antigo Testamento. As famílias vinham, colocavam as mãos sobre o animal, e o sacerdote também, e a culpa era transferida. Jesus cumpriu esse papel como Cordeiro de Deus. Os pecados do mundo inteiro, os meus pecados, as minhas culpas, as tuas e de toda a humanidade foram transferidos para Jesus. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus. E é por isso que ele precisou ser morto. Porque a sentença do Deus Santo é: toda alma que pecar deve... Diga assim comigo, levanta sua mão e fala assim: sabe o que eu merecia? Conforme o decreto de Deus? Eu merecia a morte. Porque Deus é santo. E eu sou pecador. Toda vez que eu me aproximasse de Deus, eu corria o risco de morrer. Mas por causa de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, além de não morrer, eu ganhei uma nova vida. Você entendeu o que você está falando agora? Se eu fosse você, eu celebrava a Deus com uma salva de palmas. Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza do que nós estamos chamando de sacerdócio. Ou seja, a partir de Jesus, o sacerdote ou o sacerdócio que era restrito a uma ou outra pessoa que se interpunha entre Deus e os homens, agora não tem mais. Não precisa mais. Então não tem mais sacerdotes. O que tem agora? Agora tem um reino de sacerdotes. É por isso que a Bíblia vai chamar de sacerdócio real, porque é um reino de sacerdotes. Ou seja, nós que não tínhamos acesso diretamente a Deus, agora a gente tem. Agora a gente tem um privilégio, a liberdade de diante de Deus em comunhão pessoal, por causa do que Jesus Cristo fez, ir diretamente a Deus e pedir o perdão, sem a necessidade de você recorrer a nenhum intermediário. Precisa da Maria para você ser perdoado? Não? Da Virgem Maria não precisa? Não? Precisa de um pastor para você ser perdoado? E de um apóstolo? E de um bispo? Não. Não tem mais sacerdotes, porque nós fomos feitos por Deus um reino de sacerdotes. Agora você não precisa de toda aquela dinâmica do Antigo Testamento. Tudo isso foi possível, sabe por quê? Porque na morte de Jesus, ele se identificou com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga assim comigo: Deus tirou, levou e colocou em Jesus os meus pecados. Amém, gente? Você entende a grandeza do que é isso? O que você merecia não foi te dado. O nome disso sabe o que é? Graça. E aquilo que você merecia, Deus não te deu. Sabe o que é o nome disso? Misericórdia. É por isso que bondade e misericórdia, ou graça e misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida. Porque Jesus não é só sacerdote, como ele é profeta. O que eu preciso saber de Deus, ele me revela. E as minhas necessidades que precisam ir a Deus, ele leva. Portanto, ele é profeta e ele é sacerdote. Amém, gente? O que a gente precisa entender de forma prática em relação ao que Cristo fez e o que a Bíblia chama de sacerdócio universal? Primeira coisa é que o sacrifício de Cristo fez de cada um de nós um reino de sacerdotes. A Bíblia vai dizer que nós formamos agora uma nação de sacerdotes. E os sacerdotes agora, eles ministram sacrifícios de louvor com a própria vida. Não é mais com o animal, é com a própria vida. E você diria assim: pastor, o que é sacrifício de louvor? Eu vou dar um exemplo que eu tenho aprendido e tenho tentado viver isso. E eu queria que você lembrasse o que é sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor não é você fazer um ensaio para cantar uma música.
Embora isso seja muito bom e se puder, faça. Sacrifício de louvor não é você participar do louvorzão. Ou ouvir um louvor no rádio, não é isso. Embora essas coisas possam te ajudar. Sacrifício de louvor, preste atenção nisso. É você, por amor e obediência a Jesus, não fazer alguma coisa que você estava com vontade de fazer. Deu para captar? Sacrifícios de louvor é você estar com vontade de fazer alguma coisa, ou querer fazer alguma coisa, mas por amor e obediência a Jesus você não faz. O nome disso é sacrifício de louvor. Mas tem uma segunda parte que eu queria que você entendesse também. Porque às vezes você não está querendo fazer alguma coisa. Você não está querendo ir doar sangue. Você não está querendo trazer itens para cá. Você não está querendo nem ir no culto. Mas por amor e obediência a Jesus, você ministra sacrifícios de louvor. Deu para entender? É isso que faz sacerdotes. Sacerdotes ministram sacrifícios. No Antigo Testamento com animais. No Novo Testamento é com a própria vida. Então nós somos esses sacerdotes do reino de Deus. E que faz os sacerdotes? Ministram sacrifícios de louvor com a própria vida. Agora veja, se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não fosse um ser humano como nós, ele não podia se colocar no nosso lugar. Por exemplo, um anjo não poderia ser sacrificado, porque não era humano. Então Jesus se identifica comigo e com você. Sabe o que significa isso? Que Jesus sentiu a nossa dor. Jesus sentiu o problema da nossa solidão. Jesus sentiu o problema do nosso pecado. Ele se identificou conosco. Mas se ele não fosse também filho de Deus, ele não podia nos redimir. Porque ele precisava ser Deus para nos redimir. Então Jesus cumpre essas duas funções. E agora não tem mais sacerdotes específicos. Deixa eu dar uma boa notícia para você. No reino de Deus não tem mais hierarquia. Amém? Vou repetir. No reino de Deus não tem mais hierarquia. Reino de Deus não tem chefe. Não tem empregado. Não tem patrão. Não tem dono, porque só tem um dono, que é Cristo, que é o dono da igreja. Então todos nós agora temos acesso a Deus do mesmo jeito. E eu queria falar isso com muita clareza, para você não cair no engano antibíblico, que se ouve muito por aí hoje, e que não é evangelho de Jesus, que há pessoas que são mais poderosas espiritualmente que outras. Que há pessoas cuja oração é mais poderosa que a outra. A oração da irmã Mariazinha, que você tem um telefone, que gosta de dar uma ligadinha, porque a oração dela é poderosa, ela só é mais poderosa, ou tem sido, por um motivo, porque ela ora e você não. Só essa é a diferença. Porque a hora que você fizer da sua vida uma vida de oração, a sua oração terá tanto poder quanto a irmã Mariazinha. Porque no reino de Deus não tem mais hierarquia. Pastor, e o senhor? O senhor não é pastor e eu sou membro da igreja? Essa é só uma diferença de responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade pastoral. Mas eu não sou espiritualmente maior e nem melhor que você. A minha oração não é maior e nem melhor que a sua oração. O que eu quero estimular a você é orar. E em nome de Jesus, participar do poder que há, das bênçãos espirituais, que está disponível para você que é sacerdote do Deus Altíssimo. Lembra a pessoa que está perto de você assim, você é um sacerdote do Deus Altíssimo. E sacerdotes ministram sacrifícios com a própria vida. Essa é a primeira implicação. Não há mais intermediários entre você e Deus. Pastor, mas para eu receber uma bênção eu não tenho que passar pela mão de alguém ou pela campanha de alguém? Não, não tem. Quando você está fazendo isso, você está reconstruindo o véu do templo. Jesus rasgou ele e você está construindo de novo. Separando você de Deus através de outra pessoa.
Levanta a sua mão assim comigo e fala assim: em nome de Jesus, fui liberto. O véu do templo rasgou. Não tem mais intermediários entre mim e Deus. Eu sou livre para viver e servir a Deus, em nome de Jesus e por causa dele. Amém, gente? Essa é a primeira implicação. Olha a segunda implicação do que é viver o sacerdócio universal que Jesus trouxe com a sua morte e com a sua ressurreição. É que a partir da morte e da ressurreição de Jesus, você é responsável por você mesmo na sua jornada espiritual. Agora a gente não gosta de dar muito glória a Deus, não é verdade? Quando eu disse para você que você era um sacerdote, você falou: gostei dessa, pastor. Isso é legal. Isso é um privilégio. Mas todo privilégio que é privilégio traz consigo uma responsabilidade. Qual que é a responsabilidade? É que você é responsável por você. Não dá mais para colocar a culpa no outro. Não dá mais para colocar a culpa no pai. Pastor, meu pai que é complicado, então eu não vou na igreja porque meu pai não vai. Não, não dá mais isso. Não, pastor, eu vou colocar a culpa porque eu estava indo na igreja, mas tinha uma pessoa meio chata, olhou para mim meio de revestrez, e eu fiquei chateado. Já faz 3 anos que eu não vou na igreja por causa disso. Não dá mais isso. Não dá, isso não é mais possível. Você é responsável pela sua condição espiritual. Porque se Jesus é o mediador entre Deus e os homens, significa que tudo aquilo em você que você não está contente, você deve colocar através de Jesus para Deus. Não dá para colocar a culpa em alguém. Mas a gente não só coloca a culpa em alguém, a gente às vezes costuma acreditar alguém a sua situação espiritual. Ou a gente debita ou a gente acredita alguém. Se alguém perguntasse assim: por que você vai na comunidade Atos? A pior resposta seria você falar assim: não, porque lá tem um pastor de Deus, e ele vive a minha vida espiritual nele. Não é possível isso. O máximo que eu posso fazer é te ajudar como irmão e como pastor, mas eu não posso viver a sua vida espiritual. A sua vida espiritual é você que tem que vivê-la, para o bem e para o mal, com as responsabilidades e os privilégios. É por isso que semanalmente diante de Deus, eu estou compartilhando a palavra de Deus para você. Mas não é para eu viver a sua vida, é para você viver a sua vida. E eu, inclusive, ser responsável para viver a minha vida. Então eu não posso culpar ninguém e nem acreditar alguém aquilo que é a minha vida espiritual. Tem pessoas que dizem assim: não, olha, eu sou uma pessoa focada no reino de Deus porque eu nasci numa família cristã. Menos com isso. Tem muita gente que nasceu em família cristã, tem gente que chama até de berço evangélico. Não sei se é a madeira que chama evangélico, o prego, não sei. Na Casas Bahia eu acho que não tem esse tipo de berço. Porque não tem berço evangélico. O que você pode ter nascido é num contexto de uma tradição cristã. E que bom que se aconteceu isso, mas isso em nada vai resolver o seu problema com Deus, a menos que você faça de Jesus o seu Salvador e Senhor pessoal, porque a responsabilidade de ser um sacerdote é sua. Sabe qual é a novidade que a Bíblia traz aqui? Deixa eu tocar num ponto polêmico para incomodar a gente, mas que é evangelho, e se é evangelho precisa ser dito. Se você é responsável pela sua condição espiritual, não existe, veja o que eu estou dizendo, conforme a Bíblia Sagrada, não existe essa história de cobertura espiritual. Porque ninguém pode fazer cobertura especial por você. Ninguém pode viver a sua vida por você. Ninguém é responsável pela sua condição espiritual. Porque a única cobertura que existe na Bíblia é a cobertura do sangue de Jesus. E é debaixo dessa cobertura que nós estamos. Eu, pastor, e você, o bispo, o sacerdote, o apóstolo, todos, só temos uma cobertura, que é a cobertura do sangue de Jesus.
E se você tentar ficar debaixo da cobertura de alguém, você vai ver que alguém vai falhar. E você vai se decepcionar. E você vai ficar questionando, mas eu não vou mais fazer tal coisa porque eu me decepcionei. Você estava debaixo da cobertura errada. Porque a única cobertura eficaz é a cobertura do sangue de Jesus. Se você não estiver debaixo dessa cobertura, qualquer outra cobertura, na verdade é uma telona. Como é que a gente chama? É uma lona de circo. Uma hora vai furar, uma hora vai cair, uma hora o vento vai levar, porque nós somos humanos. Então o que a Bíblia está dizendo como segunda implicação é que você é sacerdote de você mesmo. Amém, gente? Lembra o sermão disso aí. Você mesmo é sacerdote de você mesmo. É você que ministra sacrifícios de louvor. Cuidado com coberturas espirituais. Só o sangue de Jesus. Agora, há outras coberturas espirituais que vale. Não, coberturas, não espirituais. De chocolate, por exemplo. Essa não é espiritual, mas ela é boa. Agora, se estamos falando de cobertura espiritual, só o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, gente? Terceira implicação, e eu termino por hoje. O sacerdócio universal dos cristãos trouxe um privilégio, fez de você sacerdote, e todos nós um reino de sacerdotes. Segunda implicação, você se tornou responsável por você mesmo. Você não pode colocar culpa em ninguém, e nem o crédito em ninguém pela vida que você vive. É você que é responsável diante de Deus. Terceira implicação, já que nós somos um reino de sacerdote, que cuida uns dos outros, então você precisa das outras pessoas, e as outras pessoas precisam de você. E o nome disso é comunidade. E o sacerdote quer dizer que os relacionamentos no reino de Deus, eles não são mais verticais, eles são horizontais. Não tem ninguém que é melhor que o outro. Na igreja de Jesus não tem cargo, não deveria ter pelo menos. Devia ter só função. O que é função? É eu saber qual é a minha atividade no corpo de Cristo. O que é cargo? Cargo, eu sou maior que você. Não, reino de sacerdotes não tem isso, porque todos nós somos sacerdotes. Então os relacionamentos agora são horizontais, e é por isso que a gente precisa de todo mundo. É por isso que a igreja precisa de todos os dons. A igreja precisa de gente que pregue no domingo de manhã? Precisa? A igreja precisa de gente que ensine no ministério infantil? Mas precisa também que gente que visite pessoas? Dá para o pastor fazer tudo isso? Por quê? Você aprendeu agora que o pastor quanto você, todos nós somos que ministram sacrifícios espirituais. E você aprendeu que sacrifício espiritual é às vezes você fazer uma coisa que você nem estava muito afim de fazer, por obediência e amor a Jesus. Mas principalmente não fazer algumas coisas que o seu corpo estava impulsionando por obediência e amor a Jesus. Isso é sacrifício de louvor. Então exercer o sacerdócio universal é entender que nós precisamos de todos. Tem gente que precisa cuidar das crianças? E os velhos precisam de ajuda também? Tem gente que precisa cuidar dos jovens? Você veja como há lugar. Tem gente que precisa preparar a ceia do Senhor? Tem gente que precisa estar na porta, como está o porteiro lá, cuidando? E o porteiro é maior ou melhor que o pastor? O pastor tem alguma coisa de melhor que o porteiro? Não. Só responsabilidades diferentes. Mas diante de Deus nós temos a mesma dignidade espiritual, porque todos nós fomos feitos um reino de sacerdotes. Então exercer esse sacerdócio não é coisa de pastor, é coisa de discípulo de Jesus. Você é discípulo de Jesus? Então você é um sacerdote de si mesmo. Sabe o que significa ser sacerdote de si mesmo? E sacerdote do Deus Altíssimo. Se você não gravou nada do que eu falei aqui hoje, grave isso. Sacerdócio quer dizer que
Você é a resposta de Deus para a necessidade de alguém. Quando você está pedindo para Deus abençoar alguém, você deveria orar assim: Senhor, eu sou um sacerdote. E sacerdote serve com sacrifícios espirituais. Então, ao invés de eu estar pedindo para o Senhor visitar alguém no Hospital das Clínicas, sou eu, sacerdote do Deus Altíssimo, que devo fazer um sacrifício de louvor e visitar alguém que está precisando lá nas clínicas. Percebe como a gente ora errado? Deus, visita o caído lá no Ceasa. Deus está falando, eu mandei você ir, e você está mandando eu ir. Quem é senhor e quem é servo aí? Sacerdotes servem. Quando todos têm essa compreensão, a gente começa a ver que ninguém mais fica sozinho. Por exemplo, você pode ser a resposta de Deus como sacerdote para aliviar a dor de alguém. Você pode ser sacerdote de Deus para não deixar alguém solitário. Pastor, onde está o departamento de visitas dessa igreja? Você. Você é SA. Você é sociedade anônima. Você é sacerdote de Deus. Pastor, por que alguém não foi levar a cesta básica? Onde está o Ministério de Ação Social e Coisas Correlatas? Não tem esse ministério. O ministério é você. É você que vai e serve, é você que vai e abençoa, é você que vai e ajuda o irmão que está na fraqueza. Pastor, tem um irmão que faz 2 meses que não vem na igreja, não tem um pastor, não tem, você. Você é sacerdote, Deus espera isso de você. Sabe por que você deve fazer isso? Porque vai chegar uma hora que você vai ser não o sacerdote, vai ser o necessitado. E vai precisar que a igreja tenha outros sacerdotes para ir buscar você na sua necessidade. Tem hora que você vai estar sem ânimo, ou sem força, ou sem encorajamento, e Deus vai utilizar um sacerdote, esse que está no nome primeiro do seu RG. Aí, como é esse nome que está aí? É, isso aí. Está no seu RG. Esse é o sacerdote que Deus vai utilizar para ajudar alguém, para trazer de novo ânimo para alguém, e assim a gente vai se tornando esses sacerdotes do reino de Deus, que a Bíblia chama de sacerdócio real. Isso é ser comunidade, significa que nós vamos construir um lugar que ninguém fica sozinho, que ninguém fique de necessidade, que ninguém fica perdido, que ninguém fica desanimado. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma cobertura. Que cobertura? É a cobertura do pastor Manô? Cobertura do pastor Chico? Do reverendo Jefferson? Não, não é. Nós estamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro de Deus, que é o único que tira o pecado do mundo. Eu termino dizendo que sacerdócio universal significa que a cruz nivelou todos os homens. Olha que interessante isso. E ela nivelou por cima e por baixo. Olha que interessante. A cruz colocou todos os seres humanos como pecadores. Então, não adianta você olhar para outro e falar assim, eu sou um pecador mais ou menos. Aí você falou, eu sou um pecador nota A. Pecador nota C. Não, não tem isso. Todos nós somos pecadores. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, não tem pecador premium. Prime, pecador prime, não tem isso, é tudo pecador, a cruz nivelou tudo, mas a cruz também nivelou por cima, ela fez com que esses pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro, se tornassem todos eles sacerdotes do Deus Altíssimo. Não é lindo isso? Isso é a cruz. A cruz me mostra 2 coisas, o quão miserável eu sou, e ao mesmo tempo ela me mostra o quão amado eu sou. Você se sente amado por Jesus? Mesmo miserável? Pois é, a cruz que faz isso. Então você não precisa de ser pastor, de ter algum cargo, ou de ter alguma função específica, você precisa se disponibilizar para ser a resposta de Deus para a necessidade de alguém.
Percebe por que é que você precisa da igreja? Pastor, não dá para eu ser cristão, eu amo Deus, Ele me conhece, eu tenho um borogodó especial aqui com Ele, tal. Não, não dá. Isso não é cristianismo. Isso não é. O cristianismo precisa da gente estar junto, cuidando uns dos outros. Por quê? Porque eu vou ser sacerdote para você, e você vai ser sacerdote para mim. E se você acha, ou tem alguma dúvida a respeito disso, ouça o que a voz de Deus está dizendo para você nessa noite. Se você acha que você escolheu uma religião, se você acha que escolheu uma igreja, você está completamente enganado. Olha o que diz a Bíblia. Palavras de Deus: vocês não me escolheram, mas foi eu, o Senhor, que escolhi a vocês. E para que eu escolhi a vocês? Para irem e darem muito fruto. Que tipo de fruto? Fruto que permaneça. E para que isso acontece? A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome, Jesus. Olha que interessante. Quando você serve, Deus ouve a sua oração e dá a você o que você precisa. Então não precisa ser desesperado, Deus me dá, não, serve, começa a servir. A hora que você começa a servir, a Bíblia está garantindo que Deus ouve a sua oração e a sua necessidade. Este é o meu mandamento, disse Jesus: amem-se uns aos outros, e quem ama, cuida. Então o significado de amar uns aos outros é cuidar uns dos outros. Isso é sacerdócio universal. Isso é o verdadeiro significado de que nós somos chamados a viver. Cuidar uns dos outros com aquilo que Deus te deu. Deixa eu colocar uma pulga atrás da sua orelha. Não, um elefante atrás da sua orelha. Toda vez que você deixa de servir com os dons que Deus te deu, você faz com que alguém deixe de ser abençoado por Deus. Toda vez que você não faz o que Deus te chamou para fazer, você priva alguém de ser alcançado pelo reino de Deus na sua plenitude. Tem um elefante aí na sua orelha? Durma-se com um barulho desses. Porque a partir de agora você não vai ter mais desculpas a dar. Porque a responsabilidade é sua. E quando chegar no último dia da sua vida e você estiver diante de Deus e for dar uma desculpa: ó Deus, eu não fiz isso, por quê? Deus, não. Pastor Manô, domingo, que dia é hoje? 13 de julho, na comunidade Atos, aquele culto pela manhã, ele ensinou a minha palavra, disse que você era um sacerdote. E que você era responsável pela sua condição espiritual. E que você era responsável para abençoar os outros. E os outros eram responsáveis para abençoar você. E Deus vai estar olhando no iPad dele lá. Ó. Deixa eu ver assim, como é que você fez. Dia 13, não sei, nem estava no culto. Como é que é? Peraí, você tinha que servir com o seu dom aqui. Alguém deixou de ser abençoado porque você não serviu. Os bombeiros dizem assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Isso é uma espécie de sacerdócio. É assim que funciona. Então eu termino essa palavra dizendo para você que você tem um privilégio de ser sacerdote do Deus Altíssimo. Tem intermediários entre você e Deus? Tem pastor? Tem padre? Tem Virgem Maria? Não, não tem, é você e Deus. Você é responsável pela sua condição espiritual. E mais do que isso, viver esse sacerdócio é você ser a resposta de alguém, melhor, de Deus, para a necessidade de alguém. Diga assim comigo: eu aprendi que eu sou sacerdote. Um sacerdote real. E isso significa dizer, olha o que você vai falar, que eu sou a resposta de Deus para a necessidade de alguém. Você entendeu o que você disse? Agora é viver isso, para a glória de Deus. Amém. Que Deus te abençoe, para a glória de Deus.